E aí galera, tudo bom? Meu nome é Fernando Pereira e hoje eu vou ensinar para vocês um pouco mais sobre as briófitas. Vamos lá. O que são briófitas? Briófitas são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. O corpo do musgo é formado basicamente de três partes ou estruturas, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Os rizóides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água, e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. O, o cauloide é uma pequena haste de onde partem os filóides. E os filóides? Os filóides são estruturas clorofiladas e capazes de fazer fotossíntese, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado aí. Estrutura das briófitas. Essas estruturas são chamadas de rizóides, cauloides e filóides, porque não têm a mesma organização de raízes, caules e folhas dos demais grupos de plantas, a partir das pteridófitas. Faltam-lhes, por exemplo, vasos condutores especializados no transporte de nutrientes, como a água. Na organização das raízes, caules e folhas verdadeiras, verifica-se a presença de vasos condutores de nutrientes. Ou seja, na organização das raízes, nos caules e nas folhas, eles verificam a presença de vasos condutores de nutrientes. A reprodução das briófitas. Para, para explicar como as briófitas se reproduzem, tomaremos como modelo musgo mimoso. Observe o esquema seguinte. Os musgos verdes que vemos no solo úmido, por exemplo, são plantas sexuadas, que representam a fase chamada gametófito, isto é, a fase produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos, em geral, têm sexos separados. Em certas épocas, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical, onde terminam os filóides. Ali, os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis, com flagelos. Os asterozoides, já os gametófitos femininos, produzem gametas imóveis, chamados osferas. Uma vez produzidos na planta masculina, os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina, com pingos de água de chuva que caem e respingam. Na planta feminina, os asterozoides nadam em direção à osfera. Da união entre um asterozoide e uma osfera, surge o zigoto, que se desenvolve em forma de um embrião sobre a planta feminina. Em seguida, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada chamada esporófito, isto é, a fase produtora de esporos. Ou seja, o embrião ele vai se desenvolver e vai originar uma fase chamada esporófito, que é a fase produtora de esporos. O ciclo reprodutor das briófitas. No esporófito possui uma haste, como vocês estão vendo aí, ó. No esporófito possui uma haste e uma cápsula. No interior da cápsula formam-se os esporos. Quando maduros, os esporos são liberados e podem germinar no solo úmido. Cada esporo pode se desenvolver e originar um novo musgo verde, a fase sexuada chamada gametófito. Como você pode perceber, as briófitas dependem da água para a reprodução, pois os anterozoides precisam dela para se deslocar e alcançar a osfera. O musgo verde, clorofilado, constitui, como vimos, a fase denominada gametófito, considerada duradoura porque o musgo se mantém vivo após a produção de gametas. Já a fase denominada esporófito não tem clorofila,
ela é nutrida pela planta feminina sobre a qual cresce. O, o esporófito é considerado uma fase passageira porque morre logo após produzir esporos. Beleza? Essa última parte aqui eu achei interessante, sabe por quê? Porque o esporófito ele é só uma fase passageira, porque ele vai morrer logo depois de ter produzido novos esporos. Beleza? Valeu aí, galera. Essa aí foi só um exemplo aí. Essa aqui é só uma frasezinha que eu sou contra essas manifestações aí, mas hoje são dias de guerra, amanhã serão dias de glória. Valeu.